Olá, meu amigo, minha amiga, meus irmãos em Cristo, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E hoje eu tô muito empolgada, gente, eu tô feliz porque estou voltando a gravar pro YouTube. Sim, se você me acompanha aqui, você sabe que já tem um bom tempo que eu não posto, né? Eu tirei férias de outros trabalhos que eu faço e aí aproveitei e também fiquei um tempo fora do YouTube, porque eu entendi de Deus que era momento de me afastar um pouco, me dedicar para outras áreas, mas também de ficar um pouco mais em silêncio, alinhar o meu coração ao coração dele. E foi um tempo precioso, gente. Deus é perfeito e se ele tem te dado uma direção, obedeça, faça o que ele está dizendo. Eu sei que às vezes parece contraditório, né? O YouTube, ele tem um algoritmo, todo mundo fala que você não pode parar de postar e etc. E existe essa pressão. E sim, nós temos que dar o nosso melhor e entender como as coisas funcionam, mas Deus, ele é o Senhor, ele é o Rei. Então, se ele disse, a gente obedece, não importa. Mesmo que contrarie o nosso entendimento humano, a gente precisa se posicionar. E, gente, foi muito bom, foi um tempo muito importante de alinhamento. E tô feliz porque agora estamos retomando, né? Estou de volta. Para quem não sabe, você acaba de cair em um projeto chamado de Capa a Capa, que tem como propósito estudar, meditar, esmiuçar o texto bíblico de Gênesis a Apocalipse, por isso de capa a capa. E tudo isso por quê? Porque a palavra diz que o propósito da nossa vida é conhecer a Deus. E a partir deste conhecimento, responder se tornando como Ele e o glorificando. A nossa vida é para isso. E a palavra também nos diz que nós conhecemos a Deus através da Bíblia, através da palavra escrita. Então, a palavra que encarnou Jesus Cristo, ela também está aqui de forma escrita. Jesus, quando estava andando com seus discípulos no caminho de Emaús, ele chama a atenção deles para o fato de que ele estava presente desde os primeiros livros, desde Gênesis, nos profetas. Jesus estava ali e então no caminho de Emaús, Jesus vai mostrando para os discípulos onde ele estava, em cada porção da história, em cada parte dessa história, que é a revelação de quem Deus é. Então aqui no canal, qual é o propósito? Nós estudamos a Bíblia, meditamos nessas palavras com um coração ansioso, desejoso por encontrar Jesus nesse texto. É como estar caminhando com Jesus ali no caminho de Emaús. É como passear pela Bíblia, ouvindo a voz de Cristo e mostrando, olha, ali sou eu, isso é sobre mim, isso é quem eu sou. Entende? Então esse é o projeto. Seja muito bem-vindo e vamos juntos, nós vamos terminar, em nome de Jesus, vamos até Apocalipse. Hoje a gente vai meditar numa porção que está em Gênesis capítulo 33 e eu vou fazer o capítulo todinho com vocês hoje, tá? O capítulo completo. Fica calmo, se você acabou de chegar, você não ouviu os vídeos anteriores de Gênesis 1 e etc, você encontra todos eles no meu canal, mas não saia desse vídeo, assista ele até o final que você vai entender. Eu vou te contextualizar, você vai entender e você vai sair daqui alimentado com a palavra do Senhor, tá bom? Então fica aí e vamos juntos entender Gênesis 33. Então vamos lá, nos últimos vídeos nós falamos sobre alguns encontros que esse personagem, esse homem chamado Jacó, estava vivendo. Quem é Jacó? Jacó é filho de Isaac, que é filho de Abraão. Abraão foi um homem chamado por Deus para que a partir dele Deus construísse toda uma nação e dessa nação viria a salvação para o mundo, Jesus Cristo. Então, o que nós estamos estudando? Nós estamos diante de quem? Nós estamos diante da família de Jesus. Nós estamos diante dos antecessores, daqueles que vieram antes, até que Jesus então pudesse nascer. Nós estamos falando sobre aqueles que Deus levantou para que através da vida deles, todo o caminho, todo o contexto, o plano fosse preparado para o nascimento do nosso Salvador. Abraão foi o primeiro deles a ser chamado, ele teve um filho chamado Isaac. A promessa foi passada para esse filho. Isaac carrega essa promessa da vinda de um Salvador, da vinda daquele que seria a bênção para todas as nações, da construção de uma nação. Ele carrega isso com ele. Ele agora passou para Jacó e nós estamos estudando a história então deste homem chamado Jacó, que está ali na genealogia de Jesus Cristo, que está ali nos planos do Senhor para que então o Salvador nascesse. Nós estamos estudando a história deste homem. E
a história de Jacó é uma história muito doida, assim, muito agitada, com altos e baixos. Jacó é aquele homem que você olha e você se identifica. Porque, claro, todos os homens são pecadores, todos nós somos pecadores. O grande herói, digamos assim, da Bíblia é Jesus e não os outros personagens. Então todos vão mostrar essa pecaminosidade no texto, todos vão evidenciar isso, o quanto eles não eram merecedores, mas ainda assim, pela graça, Deus os amou. Mas Jacó, eu brinco com isso, que Jacó é uma coisa especial, é uma coisa fora da curva. Ele é evidentemente errado. Sabe aquela pessoa evidentemente inapropriado, evidentemente atrapalhado? Esse é Jacó. Desde o começo da história a gente vê ele dando gafe atrás de gafe. E aí nós vimos também que ao longo dos seus erros, Deus em sua graça e misericórdia o escolheu, o amou e começou a transformá-lo. Começou a trabalhar nele para que ele se tornasse um novo homem, uma nova criatura. Não porque Jacó merecia, mas por causa do amor e da capacitação do seu Senhor. E então chegamos no ponto da história em que Jacó está voltando para a terra do seu pai, porque em determinado momento da história ele vai precisar fugir para outras terras, para a terra onde morava o seu tio. Ele vai passar muitos anos ali, muita coisa vai acontecer. Depois ele precisa retornar para a terra do seu pai, porque essa tinha sido a ordem dada pelo seu pai, que ele retornasse, essa tinha sido a ordem dada por Deus, que ele voltasse à terra do seu pai, uma terra chamada Canaã. Talvez você já tenha escutado essa palavrinha aí, né? Canaã, que é a terra prometida. A terra que Deus prometeu dar a Abraão. Lembra aquele homem que eu já comentei no vídeo? Deus prometeu dar a Abraão e a sua descendência a terra de Canaã, a terra prometida. Jacó agora é o portador da promessa. Ele vai ser o herdeiro da terra prometida de Canaã. Ele vai ser o pai dessa nação especial que Deus está elaborando. Então ele precisa retornar para a terra de seu pai. Ele precisa retornar para a terra de Canaã. E o momento chegou. Quando Jacó começa a retornar para Canaã com as suas duas esposas, com os seus tantos filhos, ele vai encontrar alguns desafios no caminho. Desafios esses que têm um peso assim de custar a vida. Então a gente não está falando de poucos desafios. Ele primeiro encontra o tio, que não vai aceitar muito a partida dele, vai ter um certo desajuste ali, mas pela graça de Deus eles chegam em um acordo, estabelecem uma aliança e ele consegue continuar a viagem. E então ele vai ter um encontro com o medo, com a angústia. E esse encontro com o medo e com a angústia é extremamente profundo no coração de Jacó. Ele sente muito medo e muita angústia porque conforme ele se aproxima de Canaã, ele lembra que quando ele fugiu de Canaã, quando ele saiu de Canaã, ele fez isso porque ele estava com uma inimizade com o seu próprio irmão gêmeo, Esaú. Esaú tinha sido enganado por Jacó, para que ele recebesse a bênção, ele recebesse a promessa, e não Esaú, que era dos gêmeos, era o mais velho. Então, pela lei, pelo costume da época, Esaú deveria ser abençoado com essa promessa de herdar a nação, de herdar a terra de Canaã. Mas por causa de uma artimanha de Jacó, quem acaba herdando tudo isso é Jacó e não Esaú. Então Esaú vai ficar muito furioso com Jacó diante dessa situação e vai prometer vingança, vai prometer que gastaria os seus dias tentando tirar a vida do seu irmão. Diante disso, é que Jacó vai precisar fugir, como eu falei pra vocês. Mas agora ele está retornando. Mas aí ele lembra que ele está retornando, mas existe uma coisa que ficou mal resolvida em Canaã. E essa coisa se chama Esaú. E aí Jacó é tomado de medo e ele fala, é agora que eu vou morrer. Só que agora a situação tá pior porque não sou só eu tenho 2 esposas, eu tenho 11 filhos. E 12, né, que tem Diná também, a filha que ele tinha. Então eu tenho 12 filhos. E esse meu irmão tem ódio de mim, ele vai se vingar, ele vai tirar minha vida. E aí Jacó tem um momento de muito medo, de muita angústia. É aquela noite escura da alma, sabe? Aquela dor profunda que nós também temos esses momentos na nossa vida. E é nesse momento de muita dor que Jacó resolve pedir socorro ao Senhor. Ele vai fazer uma oração maravilhosa e vai pedir socorro para esse Senhor, e o Senhor vai responder na noite seguinte, visitando presencialmente, em corpo, Jacó. É isso mesmo que você está ouvindo. Jesus, ou melhor, Deus, responde à oração de Jacó fazendo uma visitinha para Jacó em corpo, fisicamente.
que foi o último vídeo aqui no canal. E aí, quando Deus visita Jacó fisicamente, eles vão lutar. Então, quando esse homem, que a princípio Jacó está num lugar escuro, é noite, é um tempo muito diferente dos nossos, então não tinha iluminação, né, de postes e coisas do tipo. Então Jacó está ali orando de noite, na madrugada, e ele recebe a presença, a visita de um homem, e esse homem chega já lutando com Jacó. E aí Jacó, a princípio, ele não entende muito quem é esse homem, ele reage, talvez ele pensasse que fosse o irmão, enfim, ele reage e eles começam a lutar até o momento em que Jacó começa a perceber que há algo de diferente naquele homem. Aquele homem não é qualquer um. Existe algo de diferente. E aí a luta de Jacó muda. Ele deixa de lutar para vencer o homem, para destruir o homem, e ele começa a lutar para que o homem fique e o abençoe. E no final desse episódio, a gente viu que Jacó reconhece que aquele homem era o próprio Deus, e ali ele é transformado pelo Senhor. E a marca dessa transformação, que faz de Jacó um novo ser, uma nova pessoa, é que ele recebe um novo nome. Então antes ele se chamava Jacó, que é o rapaceiro, e agora ele se chama Israel, que é o príncipe de Deus, que é esse que luta com Deus, que está junto com Deus, que vai ser o príncipe de uma nação, de onde virá a salvação para o mundo. Então Jacó sai desse encontro com Jesus transformado, porque sim, esse Deus que o visita fisicamente em corpo humano é o próprio Jesus Cristo. Então Jacó teve um encontro com o medo e com a angústia. Isso vai fazer com que ele reconheça a necessidade que ele tem de Deus. Jacó então busca por Deus. E esse Deus responde com uma visita presencial, né? O próprio Jesus o visita, luta com ele. Nesse processo dessa luta, Jacó vai se render, Jacó se humilha, Jacó se arrepende. E aí nós temos a conversão de Jacó, nós temos a transformação de Jacó. E esse episódio finaliza com um novo Jacó, alguém que carrega um novo nome, alguém que carrega uma nova essência, a essência do Senhor. E então Jacó agora vai entrar nas terras de Canaã e ele vai precisar ter o último encontro dessa jornada até entrar na terra de Canaã, que é o encontro com o seu irmão, né? Então, a gente começa essa história de retorno a Canaã com Jacó com medo desse encontro com Esaú, e esse encontro realmente agora vai acontecer. Não tem como ignorar, não tem como fingir que isso não existe, mas Deus vai permitir que esse encontro aconteça para que as coisas fossem resolvidas. Afinal de contas, caminhar com o Senhor é isso, gente. Não fica nada em oculto, não fica nada para trás lá mascarado. O Senhor resolve tudo. Então chegou o momento de Jacó finalmente encontrar Esaú, e é sobre isso que o texto de hoje nos fala, o encontro de Jacó com Esaú. E nós vamos aprender com esse texto que o nosso encontro com Jesus precisa impactar as nossas relações. O nosso encontro com Jesus precisa mudar a forma como eu encontro outras pessoas, como eu me relaciono com outras pessoas, como eu lido com as desavenças e com as questões que estão mal resolvidas com aqueles que estão ao meu redor. O encontro com Jesus gera transformação, gera mudança, não apenas no momento, mas mudanças contínuas na nossa vida e no nosso relacionamento com o outro. É sobre isso que nós vamos conversar. Como nós cristãos devemos lidar com o outro. Então vamos lá, Gênesis capítulo 33, verso 1 diz o seguinte: Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente, e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Vamos parar por aqui. Gente, olha só. Jacó está ali então no Vale de Jaboque. Eles atravessaram o Vale de Jaboque e estão prestes a entrar em Canaã. Quando ele está fazendo esse processo de atravessar para entrar em Canaã, ele avista o seu irmão Esaú. E Esaú está vindo, e não está vindo só. Ele está vindo com 400 homens. Eu não sei vocês, mas se imagine na situação. Você está vendo o seu inimigo vindo na sua direção. Você tem quase plena convicção de que ele vai acabar com a sua vida. E ele não está vindo sozinho, ele está vindo com outros 400 homens. O que você vai pensar? Que ele está vindo te dar um presente? Que ele está vindo te receber como um rei? Não, ele está vindo para te destruir e trouxe o exército para isso.
A gente não vive essa realidade de exército e etc. Mas pensa assim, ó, você sabe que tem aquela pessoa no seu trabalho que tem algo contra você. Você sabe que essa pessoa não curte muito você. E você sabe que você tem recebido ameaças, inclusive do seu superior, por alguma razão aí. E aí você pensa, eu vou ser destruído. Eu vou ser destruído. E aí você tá ali na sua sala trabalhando e o seu chefe se aproxima. E ele não tá vindo sozinho. Ele tá vindo com todas as pessoas que você sabe que tem alguma desavença com você. O que você vai pensar? Que essas pessoas estão vindo te receber? Ou se alegrar com você, ou te parabenizar por algo que você fez? Não, você vai pensar que essas pessoas estão vindo para presenciar a sua demissão. Então é mais ou menos isso que Jacó está vivendo. Ele está vendo o seu irmão vindo e no coração dele ele pensa, ele vai acabar comigo e vai matar minha família. Imediatamente, Jacó vai fazer aquilo que estava no alcance dele. Ele começa a organizar a sua família para que ele possa conter um pouco os danos. Entenda o seguinte, Jacó é um homem que carrega sobre si uma grande promessa de salvação para o mundo. A partir dele, Deus geraria uma nação e dessa nação nasceria a bênção para todas as nações, que é Jesus Cristo. E Jacó tem essa clareza no coração. Jacó tinha 12 filhos, 2 esposas e 2 concubinas, digamos assim, 2 servas. E elas, cada uma tinha os seus filhos, no total formavam 12 filhos. Então o que ele faz? Ele separa os filhos, coloca cada filho com as suas respectivas mães e organiza essas mães de uma forma que, quando Esaú chegasse, ele encontrasse primeiro os filhos não tão legítimos, entende? Por exemplo, como ele tinha 2 servas, então primeiro ele vai colocar os filhos dessas servas. Porque aí, imagina o exército vindo, com fúria total. Quem eles vão pegar primeiro? Quem tá na frente da fila. E aí Jacó pensa, vou colocar à frente a minha serva com os filhos dela. Eles são filhos meus também? São, mas os filhos legítimos eram os filhos das esposas. E além disso, Jacó tinha uma preferência pela sua esposa Raquel. Então, talvez, no entendimento de Jacó, ele pensasse assim, quem eu tenho que preservar mesmo é a esposa que eu mais amo e o filho dela, porque provavelmente é desse filho que a promessa vai vir, é desse filho que a nação vai ser formada e que a bênção virá sobre todas as nações. Provavelmente essa era a mentalidade de Jacó. Então ele coloca primeiro as servas, e aí ele coloca em ordem também, ele coloca primeiro a serva que era da esposa que ele menos amava, depois a serva da esposa que ele mais amava, depois a esposa que ele menos amava e por fim a esposa que ele mais amava com o seu filho José. E Jacó passa à frente de todas elas, né? Como um homem de Deus, como um pai de família, Jacó cumpre bem o seu papel nesse momento da história, sendo aquele que protege a família, que se coloca à frente, que arrisca sua vida para proteger a vida das esposas e dos filhos. Então ele pensa assim, o que eu tenho em mãos? O que eu posso fazer para tentar amenizar a situação? E aí ele organiza as pessoas dessa forma. Assim, qual era a mentalidade dele? Quando Esaú chegar querendo destruir a gente, primeiro ele vai ter que me destruir. Depois ele vai destruir as servas e os filhos das servas. E aí dá tempo de José e Raquel fugirem, tentarem se esconder, e a promessa de Deus vai então se propagar, se difundir. Jacó estava completamente certo na sua forma de organizar e de pensar? Não, a gente sabe disso. Mas existia no coração desse homem um certo desejo, uma certa intenção de preservar a promessa de Deus. E isso deve ser considerado nesse momento, tá? Bom, então depois que ele faz essa organização, então agora o que resta é esperar e ver o que vai acontecer, certo? Então vamos agora... uma coisa. Então Esaú se aproxima, e aí quando Esaú chega diante dele, a primeira coisa que Jacó vai fazer é se dobrar aos pés de Esaú. Ele se prostra, né? Então, curvou-se até o chão 7 vezes. Ele se curva diante do seu irmão Esaú, e ele se curva 7 vezes. Não é necessariamente 7 vezes contados, tá? Há quem diga e explique que isso era um recurso literário. Então Moisés está usando esse recurso literário do número 7 para explicar e deixar claro que Jacó se prostrou e se curvou um número suficiente de vezes, um número necessário. Ou seja, o que o texto quer dizer é que Jacó fez de tudo para mostrar para o seu irmão que ele estava arrependido, que ele estava se humilhando diante do irmão e clamando por misericórdia. Então não é que ele fez assim, sabe, tipo... Não, ele se rendeu. Ele está fazendo uma atitude, um ato
de, por favor, tenha misericórdia, eu me arrependo, não me execute, não faça isso. Essa é a atitude, a postura de Jacó diante de Esaú. E isso é muito curioso, porque se você está acompanhando aqui o nosso projeto, você sabe que quando Jacó foi abençoado, o que o pai dele disse para ele? Quando ele recebe a promessa, o pai diz que os irmãos se dobrariam diante dele. E o que está acontecendo é que Jacó está se dobrando diante de Esaú. Parece que há uma contradição. Parece que a bênção foi invertida, não é? Parece estranho. Como assim? Jacó não é o portador da promessa? Ele não é o dono das terras? Ele não é o pai dessa nação? Então ele é superior a Esaú. E por que então ele se dobra diante de Esaú? E aí talvez você pense, porque ele estava morrendo de medo e aí ele simplesmente se dobrou. Sim, também. Mas isso também carrega um princípio, gente. Jacó tinha acabado de ser transformado pelo Senhor Jesus. Jacó já não era o mesmo homem. Jacó reconhecia a grandeza de Deus e o seu coração agora tinha se tornado um coração mais humilde. Jacó agora reconhece melhor quem ele é diante de Deus. Nada. Reconhece a necessidade e a dependência dele e reconhece que o único que deve ser louvado, adorado e glorificado é o próprio Deus. Então, Jacó aqui está tendo uma atitude de humildade e nos ensinando algo a respeito do reino. O fato de que no reino de Deus, aquele que é o maior é na verdade o menor e aquele que é o menor é na verdade o maior. Não é isso que Jesus nos ensina? No reino de Deus, aquele que é maior é o que mais serve. Aquele que é o maior é o que tem uma postura de maior humildade. Aquele que é o maior é o que se considera menor diante de Deus. Se você teve um encontro com Jesus, isso é uma coisa que precisa começar a acontecer na sua vida. A consciência de que você não é nada. A consciência de um coração verdadeiramente humilde. Uma consciência de pobreza de espírito. De que se não fosse pela graça de Jesus, você não teria nada. Bem-aventurados os pobres de espírito. Porque os pobres de espírito reconheceram essa pobreza e por isso são bem-aventurados. E portanto herdarão o reino dos céus. Porque reconhecem essa pobreza e por serem essa pobreza reconhecem a necessidade de Deus, encontram a Deus e é esse encontro, essa conversão, esse arrependimento e a entrada de Jesus em nossas vidas que nos coloca no reino dos céus. Então o que nós estamos vendo aqui em Jacó é um reflexo da sua conversão, é uma atitude de humildade, é o entendimento de que ele errou, de que ele falhou, de que ele verdadeiramente se arrependeu, de que ele não é nada e por isso ele se prostra diante do irmão clamando por misericórdia. E a gente vai ver esse mesmo tom de humildade de Jacó no decorrer do texto. Ele vai chamar o irmão ele vai se colocar como um servo diante do irmão. E não é falso aqui. Mas a gente vê essa sinceridade do coração do patriarca Jacó ao longo de todo esse texto. Então agora vamos continuar, versículo 4. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. E então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são estes? Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou: o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão. Guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não, se te agradaste de mim, aceita este presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo, e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Então, gente, vamos lá. Cenas anteriores, Jacó estava com tanto medo do irmão que ele vai pegar os seus rebanhos e ele vai separar uma parte para presentear Esaú. E ele manda esses rebanhos para Esaú na tentativa de que Esaú fosse amansado, entende? Na tentativa de que
pouco a pouco a ira, a fúria de Esaú fosse passando por causa dos presentes que Jacó estava enviando para ele. E aí quando Esaú chegasse diante de Jacó, a reação de Esaú seria diferente. Então Jacó mandou todos esses presentes para Esaú. Agora Esaú está diante dele e realmente o perdoa. Eles se abraçam e choram. Foi de fato os presentes que Jacó enviou para Esaú? Não. A gente acaba de ler que Esaú nem vai aceitar esses presentes, ele acaba aceitando no final, mas ele nem quer aceitar, porque ele não precisa, ele não entende porque o irmão tá mandando tudo aquilo de presente. Afinal de contas, ele já tinha muito, Esaú tinha enriquecido nos últimos anos, ele não precisava daqueles presentes. Então não foram os presentes que Jacó enviou que amansou Esaú, mas foi o agir do Deus de Esaú. Foi um milagre feito pelo próprio Deus de amolecer o coração endurecido de Esaú para que ele perdoasse o seu irmão. E sabe o que é tremendo nisso, gente? É que Jacó reconhece. Jacó percebeu que era a ação de Deus no coração do seu irmão, que tinha feito com que seu irmão se rendesse, com que seu irmão oferecesse misericórdia e favor para Jacó. Mesmo Jacó tendo trapaceado e causado tanto mal para Esaú. Isso é tremendo, gente. Jacó reconhece isso e a gente percebe que ele reconhece isso quando ele diz o seguinte: olhar para ti, irmão Esaú, é como olhar para a face de Deus. Ver a tua face é como ver a face de Deus. Quando Esaú chega e perdoa Jacó, naquele exato momento, ele lembra do encontro que ele tinha vivido na noite anterior com o próprio Deus. E ele lembra que ele tinha sido perdoado por esse Deus. Por esse Deus que é tão perfeito, que é tão superior, que é tão poderoso e que tinha todo o direito de fulminar Jacó pelo seu pecado. Que tinha todo o direito de operar a sua justiça sobre Jacó. Esse Deus que poderia fazer isso não fez. Ao contrário, amou Jacó, perdoou Jacó e fez de Jacó uma nova pessoa. A misericórdia que Deus teve para com Jacó é a misericórdia que Esaú está tendo para com Jacó. É por isso que Jacó olha para Esaú e fala: irmão, olhar para ti é como ver a face de Deus. A sua atitude para comigo, me perdoando, me faz lembrar da atitude de Deus comigo de misericórdia. Entende? E isso, gente, é algo que nós precisamos trazer para os nossos dias. Precisamos olhar para as pessoas ao nosso redor, para os nossos irmãos e para aqueles que não são irmãos e lembrar que olhar para o rosto deles deve ser como olhar para o próprio Deus. Quando nós olhamos para o ouro, nós precisamos lembrar que o ouro é uma imagem de Deus, ainda que caída. Todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus e com a queda essa imagem ficou atrapalhada, ficou desconfigurada, mas não deixou de ser imagem. Porque lá no acontecimento, em Gênesis 9, se eu não me engano, quando Deus fala com Noé, ali o pecado já existia e mesmo assim Deus trata o homem como sua imagem e semelhança. Então, todo ser humano é imagem e semelhança de Deus, ainda que desconfigurada, ainda que atrapalhada pelo pecado. Sendo assim, meu amigo, toda vez que você olha para alguém, você precisa ver a face de Deus naquela pessoa. E isso vai impactar a forma como você se relaciona com ela. Significa que você precisa ter misericórdia, significa que você precisa ter bondade, amor, mansidão, paciência. Significa que você precisa liberar perdão. Assim como Deus te perdoou. Entende? Os nossos relacionamentos precisam ser mediados pela própria graça de Deus. Precisamos olhar para o ouro e lembrar que aquele ouro carrega a imagem de Deus, ainda que distorcida, e portanto não cabe a nós sermos altivos, arrogantes, donos da razão, vingativos. Porque se o próprio Deus, sendo Deus, não operou o juízo sobre mim e sobre você, mas nos perdoou, porque toda a sua justiça, toda a sua ira foi derramada sobre o seu próprio filho, tamanho o seu amor, porque eu não vou perdoar o outro, entende? Gente, a palavra de Deus diz lá no Sermão do Monte, quando Jesus Cristo ensina a oração do Pai Nosso, ele diz o seguinte: olha, quando vocês forem orar, digam ao Senhor, perdoe as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Ele está dizendo, quando você for orar, diga para Deus, Deus, me perdoa, assim como eu perdoo os outros. Me perdoe assim como eu faço com o outro. Tenha misericórdia de mim como eu tenho para com as pessoas. E a questão é, será que podemos fazer essa oração?
Será que ao fazermos essa oração, sentimos que estamos falando algo verdadeiro para o Senhor ou nos constrangemos? Nos sentimos confrontados porque no fundo não estamos perdoando? Logo depois o Senhor diz que quem não perdoa não é perdoado. E isso ele não está falando sobre obras. Ele não está falando que você tem que perdoar para receber perdão, como se a salvação dependesse de você, não. Ali Jesus está trazendo ao nosso entendimento a questão de que quem foi perdoado pelo Senhor, perdoa. Então, meu amigo, minha amiga, se você tem dificuldade de perdoar, é porque alguma partezinha do seu interior ainda não compreendeu o perdão de Deus. Alguma parte do seu interior ainda se sente em dívida com Deus. Alguma parte de você ainda não entende que o sangue de Jesus Cristo pagou o preço por todos os seus pecados e você recebeu a misericórdia e a graça de Deus e agora é livre em Cristo Jesus. E, portanto, recebe capacitação do Senhor para de glória em glória ter uma vida diferente. Mas não há mais culpa sobre a sua vida. Não há mais condenação sobre a sua vida. Se você ainda não entende o perdão de Deus no profundo do seu ser, você vai ter um comportamento religioso. Você vai ter um comportamento de quem acredita que a sua salvação é conquistada pela sua própria obra, pelo seu próprio esforço, pela sua própria justiça. Então, se você tem vivido de uma forma, com uma mentalidade de que eu faço para merecer as bênçãos de Deus, é porque você ainda não recebeu o perdão divino de fato. Você não se arrependeu, você ainda não entendeu o que é ser perdoado. Quando nós entendemos quem realmente somos, quando temos plena convicção de que somos trapaceiros como Jacó, que somos mentirosos como Jacó era, que somos contrários a Deus, que nos apropriamos de estratégias de malandragem, de jeitinho brasileiro, de oportunismo, de coisas que são contrárias aos princípios cristãos, aos princípios bíblicos, porque queremos obter vantagem em tudo. Quando entendemos que essa é a nossa natureza, que nós nos achamos superior, que nos achamos melhores, que temos muita facilidade em julgar, em condenar a direção do outro, em atribuir juízo para alguém, quando nós entendemos que somos essas criaturas, quando os nossos olhos se abrem para quem de fato somos, e então nos arrependemos genuinamente e recebemos o alívio do perdão. Gente, eu não sei você que está me ouvindo, mas se você foi perdoado, você entende o que eu estou falando. O refrigério, aquela sensação de águas frescas sendo derramadas sobre o seu ser e o peso da culpa e da condenação saindo das suas costas e você se sentindo amado por esse Deus que tinha tudo para te desprezar e para te destruir, mas que por amor te perdoa, te estende misericórdia, favor e graça. Quando você recebe esse perdão, você não consegue olhar para uma outra imagem de Deus, que é tão pecadora quanto você, que é tão carente da graça quanto você, que precisa tanto do perdão de Jesus e da capacitação de Jesus para agir de modo diferente, como você necessita, como você necessitou. Você não consegue olhar para essa pessoa e dizer, eu não perdoo. Você não consegue olhar para essa pessoa e ainda que você não diga, no seu coração não perdoar, mas continuar olhando para ela e atribuindo rótulos a essa pessoa e tratando ela com mágoa e falando mal dela pelas costas e dizendo não quando ela te pede ajuda. Você não consegue ter esse comportamento, porque você se constrange diante do que Deus fez por você e você entende que você não pode fazer isso. Eu não posso negar perdão para alguém porque eu precisei de perdão eterno e recebi, mesmo sem merecer. Então, como posso negar perdão a alguém? Entende? Meus irmãos, que quando a gente olhar para a face do outro, a gente veja a face de Deus, como Jacó viu. Meu amigo, Esaú não era um bom homem. Caso você não saiba, a Bíblia nos explica lá no Novo Testamento que Esaú diante de Deus, se eu não me engano, na carta de Hebreus, na carta aos Hebreus, a Bíblia nos explica que Esaú era profano, imoral diante de Deus. Quando Deus olhava para Esaú, Deus via um coração profano, um coração oposto ao coração de Deus e que tinha se endurecido para o Senhor de uma tal forma que não via problema nisso. Alguém que odiava Deus, alguém que era cheio de um espírito que não vinha da parte de Deus. Esaú era profano, ele não era boa pessoa, ele não era parte do povo de Deus. Mesmo assim, Deus
dobra o coração de Esaú para que ele faça a sua vontade e perdoe seu servo Jacó. Porque Jacó era parte do povo de Deus, Jacó era servo de Deus e carregava a promessa de salvação. Ou seja, meu amigo, Deus é soberano. Ninguém pode com ele, nem aqueles que se dizem autoridade, nem aqueles que se dizem ser contrários a Deus, aqueles que dizem que não se dobram diante de Deus. Deus simplesmente faz quebrar as rótulas dos joelhos e eles se dobram, se o Senhor assim quiser. Deus é o Senhor do universo. E muitas vezes eu percebo que nós cristãos não entendemos isso. E nós achamos que o nosso Deus está condicionado à permissão do homem. Como se Deus precisasse que o ímpio, que aquele que não o ama, que aquele que não o deseja, facilitasse para que Deus opere a sua obra e faça os seus planos. Deus não precisa disso. Esaú não pertencia a Deus. Esaú não era parte do povo de Deus. Esaú morreu como um profano, é isso que a Bíblia diz. Mas naquelas circunstâncias, Deus fez ele dobrar o coração e perdoar Jacó e não tirar a vida de Jacó, porque Deus tinha um plano na vida de Jacó. E se Deus tinha um plano, ele aconteceria. Não existem limites para o Senhor. E Jacó sabia que o seu irmão era profano, sabia que o seu irmão não amava a Deus, mas não era papel dele condenar Esaú. O papel dele era perdoar Esaú e ser como aquele que porta a imagem e a presença do próprio Deus. Meu amigo, às vezes você está diante de pessoas, perdoar o irmão, perdoar aquele que tem a mesma convicção que você, perdoar aquele que entende que é pecador e que está em processo, é mais fácil. Agora, perdoar o ímpio, perdoar aquele que tem ódio de Deus, perdoar aquele que não reconhece o erro, aí é mais complexo. E aí, será que a Bíblia abre margem para não perdoarmos? Será que existem exceções? E eu te digo que não. Jesus disse que nós devemos amar os nossos inimigos. Amar os amigos é fácil, até mesmo aquele que não é de Cristo ama. Agora, amar o inimigo é uma obra que só o Espírito pode realizar. E é isso que o Senhor deseja de nós. Então, enquanto eu falo, talvez você pense, mas Esaú era irmão de Jacó, eu estou diante de pessoas que não são meus irmãos, que não amam o meu Deus, ao contrário, que profanam, que falam mal do Senhor, como que eu perdoarei essas pessoas? E eu quero te lembrar que sim, Esaú era irmão biológico de Jacó, mas ele não era parte do povo de Deus, ele era um profano. E a questão é que não cabia a Jacó atribuir juízo a Esaú, porque esse juízo viria da parte de Deus. É Deus quem tem essa função. Ele é juiz, não nós. O nosso papel é perdoar. É perdoar e proclamar as boas novas do Senhor. O nosso papel é amar. E a gente ama estendendo a mão, se necessário for 1 milhão de vezes, mesmo que essa pessoa tenha cuspido no nosso rosto tantas e tantas vezes. O nosso papel é perdoar, o nosso papel é oferecer o amor de Cristo em todo o tempo, até que Ele venha. Esse é o nosso papel. Gi, mas isso é muito difícil. Eu sei, meu amigo, eu sei. Não é difícil só para você. É um desafio constante. É algo que o Senhor me confronta constantemente também. Mas sabe o que Ele me diz? Que a graça dEle me basta. Sabe o que Ele me diz? Que o Espírito Santo dobra o meu coração e me faz amar, perdoar, ter misericórdia como Ele teve de mim. A graça dEle me faz ver o rosto, a face de Deus na face de cada indivíduo que Ele coloca ao meu redor. Que em nome de Jesus seja assim para você também. Que Ele faça com que os seus inimigos se dobrem diante de você e te perdoem para que os planos deles se cumpram sobre a sua vida, mas que Ele também opere no seu coração e te ajude a liberar verdadeiro perdão por onde você for, amando as pessoas verdadeiramente e vendo a face do Pai estampada no rosto delas. Continuando no versículo 12. Então disse Esaú, vamos seguir em frente, eu o acompanharei. Jacó, porém, lhe disse, meu senhor sabe que as crianças são frágeis e que estão sob os meus cuidados, ovelhas e vacas que amamentam suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vai à frente do teu servo e eu sigo atrás devagar, no passo dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue ao meu senhor em Seir. Seir era a região onde Esaú estava vivendo. Esaú sugeriu, permita-me então deixar alguns homens com você. Jacó perguntou, mas para que, meu senhor? Tem sido bem recebido, já me foi suficiente. Naquele dia, Esaú voltou para Seir. Jacó, todavia, foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para o seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Gente, Jacó, que depois desse momento, dessa reconciliação que ele tem com o irmão,
o irmão Esaú vai propor acompanhá-lo no restante da viagem. Então ele propõe assim: olha, Jacó, deixa que eu te acompanhe, deixa que eu acompanhe seus familiares. Esaú tinha se tornado um homem muito rico, ele tinha um exército, e aí ele decide acompanhar Jacó e de alguma forma prestar um auxílio ali para Jacó, né? E Jacó fala: não precisa. Jacó dá razões claras para Esaú. Ele fala: olha, eu estou com rebanho, eu tenho crianças, então o meu ritmo é diferente do seu. Eu preciso parar, eu preciso esperar o tempo deles para que eles não se desfaçam, para que eles não se destruam. Então pode ir, segue o seu caminho, eu vou seguir o meu e depois a gente se encontra. E aí Esaú vai então propor outra coisa, fala: então assim, vamos fazer o seguinte, eu vou e eu deixo alguns homens aqui para te ajudar. E Jacó mais uma vez: não, meu irmão, pode ir, eu vou, eu estou bem, tá tudo certo, eu vou seguir, mais pra frente a gente se encontra. E aí por fim Esaú parte, né, para sair para a terra onde ele estava habitando, e Jacó vai fazer um outro caminho, ele vai para uma outra região. Esse texto ele gera uma certa dúvida entre os estudiosos se Jacó mentiu para Esaú e ele não foi para Seir, ele simplesmente tomou outra rota e nunca mais deu as caras, ou se ele mais para frente foi e fez uma pausa aí na região de Sucote e durante essa pausa ele visitou seu irmão algumas vezes. A gente não sabe, esse texto deixa isso em aberto, né? A gente não sabe exatamente o que aconteceu, se Jacó cumpriu o que disse para Esaú e depois o visitou mesmo em uma outra oportunidade, ou se ele mentiu, foi para uma outra região e nunca mais apareceu diante de Esaú. A gente não sabe. Então a gente vai trabalhar com aquilo que a gente sabe. E o que a gente sabe é que Jacó não quis se associar com seu irmão. Ele não quis a proteção de Esaú. E isso foi muito sábio da parte dele. Lembra que eu disse que Esaú era um homem profano? Então Esaú perdoou Jacó. Essa dívida do passado, digamos assim, foi resolvida. Deus não deixou nada mal resolvido na história de Jacó, mas resolveu todas as suas questões, porque Jacó agora era um novo homem, mas isso não significa que eles deviam se associar. Isso não significa que Jacó agora deveria contar com a proteção do irmão e que eles deveriam se associar e trabalhar juntos. Entende a sabedoria contida nesse texto? Meu amigo, nós devemos amar os nossos inimigos. Devemos perdoar aqueles que fazem coisas contra nós. Devemos estender a mão e ajudá-los sempre que o Senhor nos der essa oportunidade. Devemos aproveitar toda boa oportunidade para anunciar as boas novas, para anunciar o amor de Cristo. Mas não devemos nos associar a quem é profano. Não devemos nos associar a quem odeia a Deus. Não devemos associar a quem não quer a Deus e vive uma vida oposta a Ele. Sabe por quê? Porque quando nos associamos, e aqui eu estou falando sobre viver junto, caminhar lado a lado, trocar correspondência, trocar conselhos, abrir suas intimidades, ouvir o que essa pessoa tem a dizer, isso é se associar. Esse tipo de associação nós não fazemos com quem não pertence a Deus, porque isso te fará se afastar dos caminhos do Senhor. Isso fará com que sua mente, pouco a pouco, considere aquilo que é contrário ao Senhor como algo aceitável. E aí você vai sendo neutralizado, entende? Você vai perdendo, a sua fé vai se enfraquecendo e sua mente vai sendo contaminada por aquilo que desagrada ao Senhor e daqui a pouco você se torna um profano. Lembre de Salmo 1, quando a Bíblia diz que para que você não se assente na roda dos escarnecedores. Ali a Bíblia está falando sobre associação, sobre viver junto. Não faça parte desse grupo, não se misture com eles, não caminhe com eles. No seu serviço, você não precisa ser melhor amigo daquele que não ama a Deus. Você não precisa caminhar com ele o tempo todo. Você não precisa abrir sua vida pessoal para ele. Você não precisa ouvir os conselhos que ele tem a te dizer. Você não precisa se associar. Mas você deve perdoar, você deve amar, você deve estender a mão e ajudar quando o Senhor te permitir. E você deve estar sempre pronto para anunciar a verdade do Evangelho com todo amor, com um coração humilde, como Jacó saiu do encontro com o Senhor, como um servo que vai se inclinar diante dessa pessoa para que ela conheça o amor do nosso Jesus Cristo. Isso você deve fazer, mas não se associar a essa pessoa. Continuando, versículo 16. Naquele dia, Esaú voltou para Seir, Jacó, todavia, foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para o seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Tendo voltado de Padã-Arã, Jacó chegou a salvo à cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo da cidade, por 100 peças de prata,
comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado acampamento. Ali edificou um altar e lhe chamou El Elohe Israel. Finalmente, Jacó consegue chegar a Canaã. Quando ele chega a Canaã, ele compra um pedaço de terra onde ele vai se estabelecer por um tempo, ele vai acampar ali naquela região. E, como de costume, seguindo o exemplo dos seus antepassados, o exemplo de Abraão, o exemplo do seu pai Isaac, ele levanta um altar para o Senhor. E ele dá a esse lugar onde ele levantou esse altar, a esse altar de forma específica, né? Ele dá o nome de El Elohe Israel, que significa o Deus de Israel. Gente, isso é muito significativo. Primeiro a gente precisa lembrar de quando Jacó, ele começa essa jornada de sair de Canaã. Então ele estava indo para Padã Arã, que era a terra do seu tio, lá no passado, quando seu irmão ameaça tirar a vida dele. Ele então vai para a terra de Padã Arã, que era a terra do tio, e no caminho, quando ele está prestes a sair de Canaã, ele vai ter um sonho. E nesse sonho o próprio Deus vai aparecer a Jacó em uma escada. E a gente já conversou aqui no canal que aquilo ali também é uma representação de Jesus Cristo. E Deus ali, diante de Jacó, ele faz promessas a Jacó. Ele fala sobre a promessa da nação, a promessa da terra, a aliança que ele tem com Jacó. E ele promete que estaria com Jacó em todo o tempo e o traria de volta a Canaã em segurança. E ali, maravilhado com aquela aparição de Deus, Jacó faz um voto, lembra? E no voto ele diz assim: Senhor, se o Senhor me der comida, se o Senhor me der roupa, se o Senhor me levar em segurança, né? Se não me assaltarem, se não me matarem, né, nessa estrada, se eu chegar vivo, seguro, na terra do meu tio, e ali o Senhor cuidar de mim todo o tempo e não me faltar nada, e se o Senhor me trouxer em segurança de volta à terra do meu pai, eu então serei seu, e o Senhor será o meu Deus. Gente, nós estamos aqui, diante da passagem que mostra que Deus cumpriu tudo o que tinha dito para Jacó. Deus cumpriu a sua parte no voto, digamos assim. Deus cuidou de Jacó, levando ele até Padã Arã em segurança. Chegando lá, ele encontrou seu tio, encontrou refúgio, ficou com o tio por mais de 20 anos e não lhe faltou alimento, não lhe faltou vestes. Ao contrário, Deus deu a Jacó esposas, deu filhos, deu mantimento, deu as vestes e o fez enriquecer. Então chega o tempo de voltar a Canaã, como Deus disse que faria, traria ele de volta para a terra do pai. E ele então volta para a terra do pai. No caminho ele encontra obstáculos, ele encontra inimigos, mas Deus o livra de todos os obstáculos, de todos os inimigos, e ele chega em Canaã salvo. Deus cumpriu todas as suas promessas. E agora Jacó está fazendo a sua parte no voto. Ele faz um altar, invoca o nome de Deus, adora o Senhor e diz: agora eu sou o seu e o Senhor é o meu Deus. Ele dá ao altar o nome de Deus, o Deus de Israel. Deus não era mais o Deus de Abraão e de Isaac para Jacó. Agora ele era também o Deus dele. Não era mais só o Deus dos seus pais, dos seus antepassados, mas era o seu próprio Deus. Esse altar marca um momento na vida de Jacó, em que Deus habita com Jacó, caminha com Jacó, em que Deus estava com Jacó e não mais só com seus antepassados. Deus já não era alguém que Jacó conhecia apenas de ouvir falar, mas agora Jacó tinha experiências e vivências com esse Deus, a ponto de poder chamá-lo de seu, o seu Deus, o Deus de Jacó. Então, a jornada de Jacó de volta a Canaã se encerra nessa porção, e Deus cumpre as suas promessas, Jacó cumpre o seu voto diante de Deus, e agora esse Deus é também o Deus de Jacó. E a partir desse ponto da história, a gente vai começar a ver que os homens vão se referir a Deus como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Meu amigo, existe um momento na caminhada do cristão em que Deus precisa deixar de ser o Deus dos seus pais e se tornar o seu Deus. Você precisa ter relacionamento de intimidade com Ele, você precisa conhecê-lo de perto, caminhar com Ele, reconhecer a voz, o tom de voz dele, o cheiro dele, o perfume dele, saber aquilo que Ele aprova e aquilo que Ele não aprova, e ter no seu corpo, na sua carne, no seu agir, as marcas de que você teve um encontro com Jesus e se tornou uma nova pessoa. E essas marcas estão em perdoar,
Essas marcas estão em amar, essas marcas estão em ter paciência e mansidão quando ninguém está tendo. É isso que o mundo precisa. Precisa ver a verdade, precisa ver aquilo que eles não vivem. Se nós não perdoamos, se nós não amamos, se não temos paciência, se não temos mansidão, se somos altivos e orgulhosos, que diferença há entre aqueles que se dizem estar com Cristo e aqueles que não estão? Precisamos carregar as marcas do nosso Deus no nosso corpo. E isso é dizer que esse é Deus, o nosso Deus, o meu Deus. Preciso carregar as marcas dele em mim. Preciso ser como Jesus. Preciso amar como ele amou, como ele ama. Perdoar como ele perdoa. Ter mansidão, paciência e misericórdia como ele tem. E me manter no caminho da justiça. Buscando ser santa como ele é santo. Esse é o nosso caminho. Que esse Deus seja o nosso Deus verdadeiramente. Que ele nos marque. Que a nossa reconciliação com ele faça com que a gente se reconcilie com o outro. Não tem como ter reconciliação na horizontal com os meus pares sem antes ter reconciliação com Deus. E uma vez que você tem reconciliação com Deus, uma marca evidente, clara de que essa reconciliação aconteceu é que reconciliações no horizonte, reconciliações com os seus pares acontecerão. Se você é alguém que teve um encontro com Jesus, teoricamente teve um encontro com Jesus, mas você continua em pé de guerra com todo mundo, arruma confusão com todo mundo, é reconhecido como uma pessoa altiva, orgulhosa, arrogante, briguenta, sem paciência, sem mansidão, sem amor, amargurada, cheia de rancor, então desculpe, mas você não se reconciliou com Deus, você não teve um encontro com Jesus. Esse encontro precisa acontecer. E só então você terá mudanças ao seu redor. E quando essas mudanças acontecem ao seu redor, isso é prova de que uma grande mudança aconteceu na vertical. E não que isso é uma condição, mas uma prova de que Jesus de fato te transformou e habita em você. Bom, por hoje é isso. Que o Senhor te abençoe. Até o próximo vídeo. Beijo.